Vamos nessa, gente. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã de hoje a terceira etapa da Operação Topic, que investiga suposto esquema de fraudes em licitações e em contratos de transporte escolar no estado do Piauí. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e também em Brasília. A casa do governador Wellington Dias e da primeira-dama do estado, a ex-secretária estadual de Educação e hoje atual deputada federal Rejane Dias, foi um dos alvos de busca. Os agentes da Polícia Federal entraram também no gabinete da deputada lá na Câmara. Depois do episódio envolvendo as buscas impedidas pelo Supremo no gabinete do senador José Serra, desta vez a Justiça de Primeira Instância obteve decisão da ministra do STF, Rosa Weber, para dar continuidade com as investigações. Além do gabinete da primeira-dama em Brasília, foram alvos de busca empresas e também a casa do irmão de Rejane Dias, o Rogério Ribeiro, e também a sede da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, lá em Teresina. De acordo com a PF, entre os anos de 2015 e 2016, servidores da cúpula administrativa da SEDUC, na época gerida por Rejane Dias, teriam se associado a empresários do setor de locação de veículos e desviado, no mínimo, 50 milhões de reais de recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Em nota, o governador Wellington Dias classificou a operação como mais um espetáculo. O Constantino, o PT estava comemorando, né, a aprovação do Fundeb na semana passada. Será que é por isso? Pois é, Paulo, a gente sabe que não é pelo apreço à educação, né? Até porque o PT sempre contou muito com a ignorância do povo para poder crescer, né? O Wellington Dias, o governador, é importante mencionar, ele não é investigado nesse caso, mas quando se trata de petista é questão de tempo, né? Veja, a primeira coisa que chama atenção aí é a dimensão do negócio para um estado tão pobre como o Piauí, um dos mais pobres do Brasil, disputa ali no Photochart com o Maranhão, por exemplo, e desvio de 50 milhões de reais, envolvendo ali transporte escolar. Né, que recurso que vem do Fundeb, que agora acabamos de ver aí aprovado por quase unanimidade, né, transformado de temporário em permanente, incluído na Constituição e contando com o aumento de recursos provenientes da União. E é esse problema que chama atenção, né? É a falta de controle. Nesse caso veio à luz, tem a princípio punição, a investigação está em estágio avançado, mas imagina o que rola Brasil afora, em termos de municípios, de estados, né? É uma festa, é uma grande farra. Então todo mundo quer mais recursos da viúva, né, da União, sem o devido accountability, em nome da educação, e aí a prática não é bem aquilo que foi aventado de forma romântica por jovens deputadas encantadas com educação Estado cuidando disso, né? Chama atenção também o fato de ter tido, né, busca e apreensão dentro da Câmara, a aprovação prévia da ministra Rosa Weber, aquilo que não aconteceu no caso de José Serra, foi aquela celeuma, né, e o Senado não permitiu, depois com o apoio do próprio Supremo. Então chama a atenção isso, a gente já falou várias vezes, mas o Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil não é não bastasse ser que já gera bastante instabilidade, são 11, cada um vai tomando suas decisões monocráticas e muitas vezes conflitantes e por aí vai. O Wellington Dias, governador, vai sempre alegar que a operação é espalhafatosa, é um espetáculo, e na verdade o espetáculo mesmo que a gente fica vendo com assombro é o avanço da corrupção em todas as áreas, né? Saúde, educação, nada escapa, é tudo absurdo. Aí ele alega que o filho do casal é médico, está combatendo o coronavírus, então, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Então, é sempre a mesma desculpa, né? Quem está na mira da justiça dá sempre um jeito de fugir, falando que é vítima, que é perseguido e por aí vai. E eu fecho, Paulo, realmente trazendo à luz a reflexão da questão do Fundeb, né? O mecanismo de incentivos
do Estado, ele é esse. Infelizmente, quando se trata de dinheiro que é de todos, ele não é de ninguém. Ele não tem ali o olho do dono que engorda o boi, como no setor privado. É por isso que liberais, como Milton Friedman e outros, eles defenderam Vale Educação. O Estado dá o recurso na mão das famílias mais carentes, mas essas famílias que são as mais preocupadas com o ensino dos filhos e não os políticos ou os burocratas lá em Brasília ou no Piauí, né? Essas famílias vão decidir onde os filhos vão estudar, de preferência com competição, concorrência no lado da oferta privada, né? Quando a gente tem esse modelo atual, fica todo mundo repetindo que a vitória da educação é só jogar mais recurso público e não liga para o fato de que o Brasil está na rabeira do ranking internacional, não liga para o fato de vários escândalos de corrupção, não liga para o fato de que tem muita doutrinação ideológica em sala de aula, acham que falar em guerra cultural é coisa de paranoia, de reacionário e por aí vai. Então, o modelo é todo podre, mas a gente começa a entender por que tem tanta gente interessada em não mexer nisso e só pegar mais recursos da viúva, né? Agora a gente entende melhor os motivos. Muito bem, vai lá você, Thaís Oyama. Ô, Paulo, primeiro queria dar as boas-vindas para Azedo. Azedo, meu bem-vindo, um prazer compartilhar a bancada com você. Aí, Paulo, sobre essa história, isso me lembrou muito uma outra história, a história de uma outra primeira-dama que nos anos 90 foi condenada por roubar dinheiro que seria usado para comprar leite para crianças. Ela se chamava Rosane Collor, era a mulher do então presidente Fernando Collor, e ela foi condenada em primeira instância pelo envolvimento na compra de 1.600.000 quilos de leite em pó superfaturado para uma coisa que se chamava LBA e que felizmente já não existe mais. Ela presidia a LBA na época, né? E os investigadores mostraram que as empresas que vendiam esse leite em pó superfaturado depositavam o que seria o dinheiro da propina na conta de empresas de fachada que o notório PC Farias, talvez alguém ainda se lembre dele, providenciava para que chegasse às contas bancárias da primeira-dama, para as despesinhas básicas dela, madame, como ela era chamada no esquema. Então, o cinismo era tanto que um dos sócios fantasma dessa empresa de fachada tinha o sobrenome Walker, que é o mesmo sobrenome do fantasma da história em quadrinhos. Veja só o cinismo da turma, né? A Rosane Collor foi condenada em primeira instância, mas depois foi absolvida no STF, assim como seu marido também foi. Então, essa história aí da Rosane, no que ela tem de escandalosa e revoltante por prejudicar quem prejudicou, é bastante parecida com a acusação que pesa agora contra a deputada petista e também primeira-dama, como a Rosane. A Polícia Federal diz que as empresas investigadas, elas usavam o dinheiro do transporte para contratar outras empresas e motoristas bem ruins para ficar com dinheiro superfaturado e que o resultado era um transporte feito por carros sem segurança e que a polícia tem notícia de que isso, inclusive, chegou a causar acidentes graves com mortes de crianças, evidentemente, que usavam esses veículos contratados e de péssima qualidade. Então, isso é muito grave e é triste constatar que 30 anos depois do governo Collor, né, se as denúncias estiverem certas, evidentemente, a desfaçatez dos ladrões continua igual e só o que aumenta são as cifras. A Globo News fez uma conta e chegou à conclusão de que se o dinheiro que o Ministério Público diz ter sido desviado, os 50 milhões no mínimo que você falou, né, se eles fossem usados para a educação, eles dariam para pagar 1.200 daria para pagar o salário de 1.200 professores da rede pública por um ano, incluindo o pagamento do 13º. Agora, discordo do Constantino de que tudo que acontece é culpa do Fundeb. Meu Deus, isso é culpa de ladrão, de uma quadrilha, se tem brechas aí que a gente pode fechar para evitar a corrupção, isso o poder público tem que cuidar para fechar essas brechas. O Fundeb, nesse caso, é a vítima, não é o culpado. Muito bem, agora sim já está conosco aqui com uma boa transmissão e principalmente uma boa conexão, o Luiz Carlos Azedo, que vai fazer parte aqui do 3 em 1 na ausência do nosso Josias. Azedo, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Já quero te declarar uma coisa, meu amigo. Esse sobrenome Azedo para comentarista político é sensacional. Vai fazer sucesso, hein, Azedo? Ah, que pena. A conexão do Azedo ainda não tá boa, mas vai ficar. Calma aí que Luiz Carlos Azedo daqui a pouco tá aqui conosco. Ô Constantino, a Thaís discordou de você. Você quer rebater alguma coisa que ela disse?
Não, Paulo, eu entendo que a Thaís diga que a culpa não é do Fundeb, que o Fundeb é a vítima porque desviaram recursos do Fundeb. Mas esse é exatamente o ponto, né? Quando a gente analisa política, a gente não pode ter uma ideia idealizada do que é o Estado, né? O Estado é formado por pessoas, burocratas, políticos, e que reagem ali a um mecanismo de incentivos, né? No caso, quando se trata do dinheiro da viúva, dos recursos públicos, não há o mesmo incentivo que temos em empresas que estão sujeitas à concorrência, à possibilidade de ir à bancarrota, aos benefícios quando a coisa é bem gerida. Nada disso está presente no setor público. Então, quando você vai aumentando o montante que vem canalizado da União, espalhado pelo país afora, né, que chega lá na ponta final, distante do holofote, muitas vezes da mídia nacional e tudo, a gente sabe que os escândalos pululam, né? E não é à toa. O convite ao crime são basicamente dois: a quantidade de recursos que passa pelo Estado e a impunidade. A questão da impunidade vem sendo, mal ou bem, atacada, né? Com Lava Jato, com essas coisas. Mas mesmo após o sucesso da Lava Jato, a gente viu que a turma continuou, né, roubando como se não houvesse punição. É uma coisa impressionante. Então a gente tem que lidar com a realidade, com a política como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Quando a gente canaliza mais recursos da viúva para esses fundos, né, 160 bilhões de reais que vão ser distribuídos no Brasil todo para esse tipo de coisa, né, para merenda e transporte escolar e pagamento de salário de professor, a realidade, infelizmente, é muito mais próxima dessa esculhambação, mau uso, corrupção, doutrinação ideológica do que um modelo idealizado no conforto do nosso escritório, né? Eu adoraria crer, como Tabata Amaral e companhia, que basta canetada de governo para gastar mais em educação, entre aspas, para o Brasil ser um país de primeiro mundo. A gente sabe que a realidade não é essa. Muito bem, vamos ver se agora o Luiz Carlos Azedo já está conectado, me ouvindo e conseguindo falar também. Tá me ouvindo? Tudo certo, Azedo? Tudo certo. Agora sim. Nós estávamos falando, Azedo, aqui para nossa audiência, que esse seu sobrenome, para quem é comentarista político, é sensacional, hein? Se fosse apelido era pior, né? Ou melhor. Mas olha só. Fique à vontade, querido, para fazer seu comentário. É uma honra, viu, estar aqui com vocês. Boa tarde para os nossos ouvintes. Estamos aí acompanhando, né, os acontecimentos. Sobre esse assunto aí do Wellington Dias, eu acho que assim, parece até piada, né? Porque é um governador do PT que já está com um filme queimado, né, por causa dessas coisas. E aí, à véspera da eleição, acontece um escândalo desse. É surreal, né? E é mais um escândalo envolvendo recursos para a educação, né? Eu lembro também que, por exemplo, o Pita, que era o prefeito de São Paulo, lá o sucessor do Maluf, a carreira política dele acabou por causa de corrupção, e o primeiro escândalo foi da merenda. Foi com a compra de frango para a merenda, envolvendo a primeira-dama, que depois denunciou ele. Enfim, a história se repetindo, né? Agora, eu acho que a gente tem que separar aí o joio do trigo. Aí. A gente não pode jogar a criança fora com a água da bacia. Quer dizer, no Brasil, a política, a educação pública depende muito do Fundeb. O Fundeb, os indicadores mostram isso. Cumpriu um papel no sentido de melhorar a qualidade do ensino, ampliar, universalizar o ensino, e com essa emenda que foi aprovada agora, na semana passada, esses indicadores vão melhorar mais ainda. A gente tem que ter uma visão assim, do liberalismo social também. O liberalismo social prega a igualdade de oportunidades para todos na largada. O fato da gente ter uma escola para o rico, outra escola para o pobre, é um fator terrível das desigualdades no Brasil. Muito bem, Azedo. O Constantino levantou a mão, é isso mesmo? Isso. Pois não, então.
Não, só para pontuar aqui que é muito bonito na teoria também o discurso de igualdade de oportunidades, mas na prática as diferenças já começam em casa. Cada família dá uma educação, uma formação, tem gente que vai ter mais acesso a viagens ao exterior, à cultura, e vai ter, acima de tudo, uma educação mais decente do que outras em casa, né? A gente tem que tomar cuidado com essa narrativa de igualdade de oportunidades e muito ruim ter escolas diferentes para ricos e pobres, porque levando ao limite essa premissa, vamos acabar com as melhores escolas privadas, porque é injusto do ponto de vista de uma visão um tanto coletivista, igualitária, eu diria até, quiçá, socialista, né? Então, acho que ninguém aqui pode defender uma coisa dessa, ainda mais em nome do liberalismo. Quando mete o Hayek, um grande liberal austríaco, ele fez um estudo uma vez, quando mete a expressão social ao lado das palavras, normalmente é para estragá-la, né? E ele dá vários exemplos ali, ele fez também mais de 100 termos que usa. Justiça social é o mais claro deles, né? O que é a justiça social? É anular a justiça. Justiça é a igualdade de todos perante a lei. O que é justiça social? Começa essa coisa toda que a gente vê aí, né? De privilégios, de cotas, de ação afirmativa, Black Lives Matter e por aí vai. Então, eu tenho muito cuidado, muito receio de um discurso que fala que temos que largar todos do mesmo patamar, porque daqui a pouco a gente está proibindo, como alguns socialistas chegam a defender de forma aberta, as escolas particulares, porque são melhores. O que a gente tem que tentar entender é por que elas são melhores. E aí eu volto para o mecanismo de incentivos e quero dar, junto com vários outros, como Thomas Sowell, que é um grande pensador liberal americano, né? Eu quero dar melhores oportunidades para os mais pobres. Aí sim, como é que a gente faz isso? Vale Educação é um ótimo exemplo. Deixa o pobre poder botar o filho na mesma escola que o rico da escola privada. Thaís Oyama. Só para colocar as coisas em perspectiva, é claro que a essa altura do campeonato, acho que pouca gente discorda que a gente precisa de menos Estado, mais descentralização e mais objetividade na distribuição do dinheiro. Só queria lembrar que o Fundeb está longe, nesse país que a gente vive, de ser um acessório, um luxo. Ele é uma coisa básica, uma coisa que vai da mão para a boca, que, segundo um estudo que o Estadão mostrou, por exemplo, ele é usado em 70% dos casos para pagar professores e depois transporte escolar, ou seja, para as pessoas terem professores dentro da sala de aula e para elas conseguirem chegar até a sala de aula. Ou seja, é o básico do básico do básico. E nos estados em que não acontece roubalheira, ele serve justamente para isso, para as pessoas terem uma aula e para elas poderem chegar à escola. Então, é muito bonito o discurso do liberalismo, concordo em gênero, número e grau, Constantino, só que a realidade é um pouco mais precária do que o que a gente está pensando aqui. Para fechar esse assunto, Azedo. A gente tem que tomar cuidado para não acabar com a escola do pobre, né? Eu acho que eu não tenho nada contra a escola de ensino pago, né? Meus filhos estudaram em escolas particulares, mas eu acho que os pobres devem ter direito à escola, um professor em sala de aula e meios de acesso à escola, que é o que garante o Fundeb. Então, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o escândalo, a corrupção lá no Piauí, com uma política voltada para garantir o mínimo de condições de funcionamento para a rede pública, né, escolar. Ok. Constantino. Não, é só porque fica difícil o debate quando há um monopólio de virtudes, né? Eu não sou contra a escola para o pobre. Eu estou defendendo justamente que a escola para o pobre que temos hoje, além de muita corrupção, é uma ineficiência só. Falta disciplina, não tem ensinar matéria objetiva, tem só doutrinação, é uma porcaria. Está aí o resultado no PISA. Então eu estou falando de um outro meio para fornecer a escola para o pobre. É basicamente disso que se trata um debate sério de ideias, né? Não adianta falar que o outro é insensível, que não quer que o pobre estude, porque isso é sensacionalismo. Veja, não há nada mais caro do que a escola pública gratuita, né? Ela custa uma fortuna e entrega nada de resultado. Então, é por aí que deveria largar o debate, na minha opinião.